É oficial, o Memphis Depay é novo jogador do Corinthians. A informação foi trazida primeiramente pelo Neto. Ali no seu Instagram, nas redes sociais, o apresentador confirmou que sim, o Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians. Pelos próximos 2 anos vai receber cerca de 70 milhões de reais. E depois a notícia foi veiculada aí por diversos meios de comunicação. Vou te contar melhor sobre isso, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Quero lembrar para vocês também que a gente tem produzido conteúdo para as outras redes sociais onde a gente tem falado notícias de futebol, curiosidades, histórias, até alguns memes engraçados todos os dias. Então me segue nas outras plataformas, nas outras redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? E tem o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e participar da resenha com a gente, que lá é só diversão, beleza? Corre lá agora, tenho certeza que você vai curtir. Salve rapaziada, tudo tranquilo, tudo numa boa? Pois é, meus amigos, olha, o Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians. A informação veio do craque Neto, vamos dar essa moral aí. Se liga só, que o Neto postou lá no seu Instagram. Aí rapaziada, seus pés de rato, aqueles que estavam tirando um sarro do Corinthians, aqueles que falam, nossa, o Corinthians não sei o que. O Corinthians acaba de fechar o contrato com o Depay. Memphis Depay, Memphis Depay é jogador do Corinthians, vai jogar no Corinthians. Já tá certinho, 2 anos de contrato. O contrato tá sendo assinado agora. Olha como eu tô bonito. Meu Deus do céu, para dar uma informação dessa. E outra coisa, eu não tenho medo de falar, tá bom? Então é o seguinte, o Depay, Memphis Depay é jogador do Corinthians agora, 2 anos de contrato. E aqueles que falam, o Corinthians, não sei o que, vai vir, todo mundo, tudo bem. E outra coisa, se isso não for verdade, chega o cacete em mim, pode meter o pau. E eu também não vou falar quem falou pra mim, que por sinal, o Memphis Depay é jogador do Corinthians, chupa Sandra. É o seguinte, é Depay, é Corinthians, Corinthians é Corinthians. Vamos chegar, é nóis. Depois que o Neto falou sobre isso, o André Hernan confirmou, depois foi o UOL, depois o GE e em breve essa notícia deve sair através dos meios de comunicações oficiais do Timão. O Memphis Depay, a gente sabia que era uma contratação que dificilmente aconteceria. Eu tô surpreso, eu apostei que não viria. Fiz vídeo aqui no canal falando que não viria e que o Corinthians não precisava do Memphis Depay. Mas agora a gente tem que falar da realidade. O Corinthians entrou na parada e contratou o jogador. É o que o Corinthians precisa? O Corinthians precisa de um atacante, mas não acho que precisa ser um atacante caro igual o Memphis Depay. Mas era um desejo do Augusto Melo, a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, queria uma grande estrela, colocou um dinheiro em contrato, 57 milhões de reais, disponíveis para contratar uma estrela e o Corinthians contratou. Eu acho que não era coisa para se fazer, mas o Corinthians tá a fim de fazer, fez, aconteceu, agora cabe à torcida apoiar a contratação do holandês. É um jogador que vai chegar para jogar, fisicamente aquilo que eu falei pra vocês, cara, é um touro, já vai chegar e vai jogar, já tá preparado fisicamente. Pode ser que demore um pouquinho para ritmo de jogo e adaptação, mas eu duvido muito, tá, gente? Só que aquela coisa, o que o Memphis Depay entregar no seu primeiro mês aqui de jogo é o que ele vai entregar, tá? É isso, não é um craque, um monstro da bola, mas é um cara que vai ser muito útil pro Corinthians e tem lá suas qualidades que podem sim somar demais pro Timão. O contrato, ao menos ao que se sabe até agora, são de 2 temporadas e o jogador vai receber cerca de 70 milhões de reais nesse período. Isso já incluso luvas e tudo mais, ao menos é o que chega pra gente aqui. Mas também ele tem um contrato muito parecido com o que teve o Ronaldo Fenômeno quando veio pro Corinthians. Como funcionaria? O Memphis Depay primeiro recebeu uma proposta do Corinthians, disse que gostou e que estava esperando outras respostas. Eu acredito que muito dessa demora da resposta do Memphis, porque pelo jeito ele tinha interesse mesmo e gostou da proposta do Corinthians, era por conta da seleção. O Van Gaal, que hoje é treinador da seleção da Holanda, já tinha avisado que um zagueiro da Holanda que foi para a Arábia Saudita não ia mais para a seleção. Ele tinha cortado, falou, foi para a Arábia, não vai mais para a seleção. Então acredito que o Depay estava nessa dúvida de se qualquer mercado alternativo ele ficaria de fora da seleção holandesa. Uma das metas dele é justamente de se tornar um artilheiro da Holanda, e ele está muito perto disso, de se tornar um artilheiro histórico, o maior artilheiro da história da Holanda. Então assim, é claro que o cara quer continuar na seleção.
O futebol brasileiro é óbvio que tem um nível muito maior do que a Arábia Saudita, do que outros mercados alternativos, mas acho que isso pesou na escolha dele, inclusive pode ter somado a favor do Corinthians contra a Arábia, contra México, por exemplo, isso pode ter contado muito. Então o que acontece? O Depay primeiro disse que gostou da proposta do Corinthians, o Corinthians teve um problema com a Esportes da Sorte, que tá com as contas bloqueadas, enfim, que é a patrocinadora master do Corinthians. O Corinthians deu garantias dizendo que mesmo que a Esportes da Sorte agora não possa bancar esse valor até resolver os problemas que tem que se resolver na justiça, que eu acredito que vão solucionar logo, o Corinthians bancaria esses valores. E o Depay fez uma contraproposta que envolve patrocínio de marketing, que é mais ou menos no modelo do Ronaldo. Ou seja, o que o clube faturar a mais ali, envolvendo a imagem do Memphis Depay, ele vai ter também direito a uma determinada parte disso. Então é óbvio que são esses 70 milhões de reais mais um bônus. Porque o jogador, cara, ele ganhava, como eu disse pra vocês, mais de 4 milhões de reais por mês no Atlético de Madrid. E ainda tem a questão de que o Memphis Depay precisa ganhar luvas, né? E são luvas altas. A gente tá falando aí de um cara que receberia de luvas, vamos colocar valor baixo aqui, tá? Pelo menos 12 milhões de euros, que já vai dar mais de 90 milhões de reais aí pro cara receber, dá cerca de 90 milhões de reais, né? Pra ele receber no caso de luvas. E o Corinthians 70 milhões é tudo, incluso salário e mais alguma luvinha. Então não é isso que o cara tava esperando. Com essa parceria de marketing, pro Corinthians soma aí muito bem. É um baita reforço? Cara, é um baita reforço. Na América do Sul é um jogador que vai sobrar. O susto pra vocês vai ser fisicamente, pra quem não conhece o Depay. Fisicamente, se vocês acham o Yuri um touro, pra quem já viu o Yuri na Arena Corinthians, por exemplo, que ele corre o tempo inteiro, ele tromba. O Yuri é muito forte. Cara, o Depay é muito mais forte. É um jogador muito, fisicamente, muito mais preparado para entregar muito durante os 90 minutos. É um baita de um jogador. Tem sofrido com algumas lesões nos últimos anos, mas nada muito preocupante não. Perdeu alguns jogos assim por conta de questão muscular, mas nada muito preocupante. É o calendário mesmo que assusta e o Corinthians vai preservar ele para os principais jogos, que são jogos do Campeonato Brasileiro. E embora com o Depay chegando, você já pode pensar em, pô, por que não dar uma forçadinha na Sul-Americana, sabe? De repente, sei lá, se passar pelo Fortaleza, a coisa já muda. Pode se olhar com essa visão sim, é um cara que tem tamanho pra isso. É um cara que não veio pra cá pra brigar em time coadjuvante. O Depay tem um nome, olha o barulho da chegada do Depay no Corinthians. Então assim, acho uma contratação de risco, acho muito caro, acho que o Corinthians não precisava de nada disso. Precisava de 2 meio-campistas bons, de um centroavante eficiente, mas barato, e não um centroavante desse valor. Por exemplo, se o Corinthians tivesse um Chopo Moutinho, era muito melhor. Que também é caro, mas é bem mais barato que o Depay. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Boa sorte pro Corinthians, vocês sabem, eu sou São Paulino, só trago pra vocês a notícia aqui e minha opinião. Minha opinião é, pro Corinthians é muito caro. Espero que dê resultado, mas eu acho que não vai dar resultado pra esse valor não. O Depay não é um jogador extra classe, mas o Corinthians precisa de um atacante. A pergunta é, e o lateral que precisa? E, sabe, outras coisas que o Corinthians precisa, como por exemplo o zaga que é do Corinthians. Meu Deus, né? O Félix Torres é zagueiro de brincadeira, né? Mas enfim, beleza, o presidente tá fazendo aquilo que ele sonha em fazer. E não adianta, cara, o Augusto Melo sonhava em ser presidente do Corinthians. E o cara sabe que trazer um cara como esse, querendo ou não, tu ganha muito apoio da torcida e ele vive um momento delicado. Se era uma briga dele trazer um grande reforço, um grande nome pro Corinthians, acertou. Se você me pergunta entre Depay e Gabigol, Depay indiscutivelmente. Se você me pergunta entre Balotelli, momento físico que vive hoje, e o Depay, Depay com certeza. De todos os grandes nomes que o Corinthians sondou nos últimos anos, Di Maria, Depay, talvez só não que o Arthur Cabral, tá? Não, eu acho que o Depay é mais jogador, mais habilidoso que o Arthur Cabral e tudo mais, mas eu acho que o Arthur Cabral seria mais barato, né? Mais em conta, até questão de salário e tudo mais. Mas enfim, trouxe o Depay, grande contratação, torcida do Corinthians tem que comemorar. Ah, não vai comemorar a contratação, não vai comemorar um cacete, meu irmão. Tem que comemorar a contratação sim, porque hoje em dia a gente tem muito pouco pra comemorar. Eu como São Paulino, você como corintiano, qualquer um tem que comemorar sim, cara. Não tem que negócio de quem é fiscal de comemoração. Torcida do Corinthians tem que comemorar, tem que zoar quem falou que não ia vir, como eu aqui mesmo falei que não ia vir, e é isso. Mas e aí, você acha que muda o Corinthians de patamar? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.